No grupo, então, Vitor, porque às vezes tem uns 3 aí esperando. Ô, gente, desculpa aí o atraso, é porque a gente teve uns problemas técnicos aqui no YouTube, que a gente ia transmitir para o pessoal de fora, mas infelizmente não foi possível. Mas aí a gente vai gravar, tá? Porque às vezes tem algum empresário que às vezes o sócio está fora e ficou de assistir, a gente vai gravar e depois a pessoa assiste. Mas aí agora, o primeiro workshop, a Angélica falou mais sobre o edital, quem pode participar, requisitos, essas coisas. Aí no de hoje a gente vai para uma parte mais operacional, tá? Do projeto, de como escrever, do Everest, como ele funciona, umas partes mais operacionais do projeto, tá? Para submissão. Aí o que assim eu queria passar? O que eu vou passar para vocês são mais dicas que a gente tem em relação à submissão de acordo com a experiência que a gente tem e tudo mais. Não é obrigatório, né? O que eu vou falar aqui. Vocês definem em relação ao projeto de vocês o que vocês acharem melhor, mas são mais orientações, principalmente assim, para quem já sabe que vai submeter, mas ainda está meio perdido assim de por onde começar, né? Por onde eu vou começar o meu projeto e tudo mais. Então são mais assim orientações mesmo, um direcionamento para vocês. Depois desse workshop de hoje, a partir de segunda-feira, vocês podem começar a marcar as assessorias, né? Que aí vai ser comigo e com a Angélica. Não precisa ser depois que o projeto já estiver pronto que vocês vão marcar. Não, vocês já podem ir marcando de acordo com a demanda, com as dúvidas que vocês tiverem, né? Então, assim, o importante é não parar o projeto, né? Vocês vão fazendo, às vezes vocês querem alguma dica, alguma orientação, pede para o agente marcar, né? E a gente faz uma reunião, não precisa ser com o projeto todo pronto, tá? Pode ser no começo, no meio, às vezes no final, aí de acordo com a demanda de vocês, pode ser mais de uma vez também, tá? Não tem problema. Então, quem é empresa incubada, agenda com o Vitor, né? Aí o Vitor vai chamar na agenda, eu e a Angélica. Quem é residente, pede para a Mônica fazer o agendamento da assessoria, né? Quem for empresa associada, pede para a Luciana fazer o agendamento da assessoria, tá? E aí a gente vai tentar ser o mais rápido possível para atender essa demanda de vocês, para não atrapalhar a submissão do projeto. O que é importante? O que a gente, como Tecnopark, quer? Que a gente tenha um recorde de submissão de propostas do Tecnopark. Não só submissão, como aprovação, né? A gente quer o sucesso das propostas de vocês. A gente quer fortalecer o nosso ecossistema. Então, por isso que a gente está apoiando aí que vocês façam a submissão desses projetos com nível de qualidade o melhor possível, né? Para a gente conseguir aí angariar esses recursos, né, para o Tecnoparque e para a região de Viçosa. Então, olha só, muito texto que a gente vê nos editais, né? Eu não quero ser muito de ficar lendo, nem nada, mas é importante a gente trazer algumas coisas do edital para vocês escreverem a proposta de vocês. Eu vou passar os critérios de avaliação e, por exemplo, o primeiro critério é a aderência do projeto em relação ao objetivo do edital. Então, por exemplo, para quem está perdido ainda, qual o objetivo que vai ser o meu projeto? Né? Vocês podem fazer o objetivo de vocês alinhado ao objetivo do edital. Né? Isso é muito importante. Então, o que o edital ele quer apoiar? Né? Ele quer apoiar recursos de subvenção para projetos de desenvolvimento tecnológico e inovação propostos por empresas. Então, a primeira coisa que vocês têm que definir, qual que é o projeto de inovação que vocês estão propondo? Né? Então, o projeto é o desenvolvimento de um produto ou de um software pela empresa X, né? Esse projeto ele vai apoiar o desenvolvimento de Minas Gerais, de certa forma, tal, ou vai ser em parceria com... Aí, onde eles deixaram genérico, né? Instituição científica e tecnológica. Vocês podem especificar, então, em parceria, né, com a participação da UFV como instituição parceira. Então, vocês conseguem escrever o objetivo de vocês pegando o objetivo do edital, né? Então, aí,
O que no edital está abrangente, vocês especificam em relação ao projeto de vocês, né? Então, tem muito disso aqui, ó. Então, um dos principais objetivos do projeto de vocês tem que ter esse desenvolvimento de produto, desenvolvimento de inovação, né? Ou desenvolvimento de serviço, de processo que agregue valor e contribui para o fortalecimento da economia. Então, vocês já entenderam que o objetivo principal de vocês é o desenvolvimento de um projeto de inovação, de um produto, ou de um serviço, ou de um bem, né? E que esse produto ele precisa agregar valor para a empresa e, consequentemente, vai apoiar o desenvolvimento e o fortalecimento da economia, né, regional, né, ou economia estadual. O software ele pode entrar como software mesmo, né? Você pode falar o desenvolvimento de um software, entendeu? Porque às vezes depende de como você vai comercializar, de como você vai usar isso, né? Pode ser um produto quando você faz e vende. Ele pode ser um serviço quando você desenvolve e usa ele para prestar um serviço. Então, não precisa se apegar se é um produto ou um bem, não. Você pode defini-lo como software mesmo. Então, esses 3 pontos, eles são importantes, tá? Produto, agregar valor à empresa e apoiar o desenvolvimento regional, tá? Esses 3 pilares, eles são muito importantes para vocês definirem os objetivos de vocês. Obviamente, gente, que eu estou falando assim de forma geral, tá? E de uma forma subjetiva sob o ponto de vista que a gente tem aqui, aí vocês podem, né, definir aí em relação ao projeto de vocês. E aí, por exemplo, um outro ponto importante que vocês vão ter que definir são os objetivos específicos. E os objetivos específicos, se vocês estiverem perdidos, vocês podem fazer alinhados aos objetivos do edital também. Isso é importante, né? Os objetivos específicos de vocês abranjam o que o edital ele quer apoiar, né? Então, vocês podem, às vezes, pegar cada item aí do objetivo específico e alinhar ao que vocês vão oferecer em termos do projeto, do produto de inovação que vocês estão fazendo, né? Então, olha só, o produto de vocês, né, precisa, eu vou falar produto para a gente ser geral, tá? Precisa, né, fomentar estrategicamente o setor produtivo de Minas Gerais. Então, é importante vocês fazerem esse link, né, de como que vocês vão apoiar, como que vai fomentar o setor produtivo de Minas, né? Então, ele fala aqui, ó, incentivar as alianças estratégicas. Então, um objetivo específico para quem for mandar na linha da Triple Helix, né, da hélice tríplice. Então, pode ser formar uma aliança estratégica com a UFV, né, para desenvolvimento tecnológico e a difusão do conhecimento no laboratório X ou no laboratório Y, né? Ali, promover a inserção no mercado de produtos inovadores. Então, vocês podem colocar como objetivo específico comercializar o produto X, né, que vocês vão desenvolver nesse produto, ou nesse projeto, apoiando a competitividade da empresa Y, né, vocês põem o nome da empresa de vocês, é importante também. Então, para cada objetivo específico que vocês lerem, vocês podem alinhar isso ao que vocês vão desenvolver no projeto de vocês, né? Isso já dá um direcionamento e aí vocês já atendem também os critérios de avaliação do edital, para quem vai avaliar. Então, fortalecimento e consolidação da empresa, isso pode ser um objetivo específico de vocês também, né? Por exemplo, para empresas que não faturam, isso pode ser uma forma de consolidação da empresa, para ela comercializar o produto, né, e angariar mercados aí. Um ponto importante que a Angélica até falou no workshop passado, que é a questão da parceria com o Sebrae, né, que aí eles vão pontuar com pontos extras, né, essa questão do Sebrae. Então, gente, eu não vou falar que é obrigatório, mas eu gostaria que vocês fossem espertos e colocassem isso no projeto de vocês, né? Essa parceria com o Sebrae e tudo mais para o desenvolvimento do negócio de vocês. E como ele está no objetivo específico, significa que é um item quase que eles querem
que praticamente eles querem que vocês coloquem no projeto de vocês, né? Obviamente que, de acordo com a necessidade de vocês, vocês podem dar muita importância ou pouca importância para esse item, tá? Mas a minha sugestão é que vocês coloquem ainda mais porque, além de ter o item lá específico no edital, ele está no objetivo específico também, né? De vocês fazerem essa parceria com as assessorias, das assessorias com o Sebrae, tá? Acho que ele está. De pontuação extra, acho que tá, não tá não, Angélica, do Sebrae? Não, né? Mas assim, eles deram uma importância para isso, tá? Inclusive tem um item específico disso e ele está nos objetivos específicos, tá? Dessa parceria. E outra coisa que é muito importante, que o pessoal bate muito na tecla, principalmente com empresas de base tecnológica, é esse atendimento a desafios e demandas tecnológicas, tá? Qual que é o desafio que o produto ou o projeto de vocês está enfrentando ou está resolvendo, né? E isso é muito importante, por quê? Porque essa parte dá a cara mercadológica do produto que vocês estão desenvolvendo. Então, esse desafio ou demanda tecnológica, ela está muito vinculada ao mercado que vocês vão atender, ao nicho de mercado. E ele é importante por causa disso, porque não existe produto bom sem mercado, né? Então, esse alinhamento, ele é muito importante. Por que o alinhamento do mercado é importante? Porque é ele que gera faturamento, que gera receita para a empresa, né? Então, que mercado que vocês vão atender, né? Além de mostrar o mercado, é mostrar que é uma necessidade, né? Um desafio de mercado. É uma necessidade que o mercado tem e por isso esse produto vai ser comercializado. Então, olha só, gente, o que eu queria passar aqui dentro dos objetivos gerais e específicos? É um direcionamento para vocês, tá? Para quem às vezes ainda nem não começou e está meio perdido por onde começar, vocês pegam então os objetivos gerais e específicos do edital e alinha com aquilo que vocês estão propondo no projeto de vocês, tá? E aí, eu já vou passar aqui para a parte mais operacional, tá? Eu mandei para vocês um formulário no Word com todos os itens do edital, é o que vocês colocam lá no Everest. A minha sugestão é vocês escreverem no Word, depois vocês copiam e colam lá no Everest. Fica mais fácil de corrigir, de reler, né? De ver as questões. Receberam, não? Vocês estão no grupo do... Quando eu mandei, né? Eu vou mandar de novo. Vocês estão no grupo do Compete Minas? Então? Da FAPEMIG, que a gente criou um grupo interno do Tecnoparque para o edital do Compete. Você não conseguiu? Tá. Tá. Ô, Vitor, aí a Cristiane, ela precisa entrar no grupo, tá? Da GRS. Quem não tá, gente, procura o agente de vocês e pede para mandar o link. Porque aí esse grupo a gente fez aqui específico do Tecnoparque e a gente vai conversando por lá, tá? Aí eu peguei o formulário do Everest, joguei tudo no Word, mas é uma sugestão, tá, gente? Tudo que eu estou passando para vocês são sugestões para tentar facilitar a vida de vocês. Mas se vocês acharem que não está fácil ou melhor, vai pelo caminho de vocês, tá? Isso vocês estão livres. São sugestões que a gente tem, inclusive assim, da forma quando a gente escreve projeto, quando a gente acompanha, a gente tem usado esse método. Então, um ponto importante do Everest, quando vocês vão submeter, são os produtos pretendidos que vocês têm em relação ao projeto. A FAPEMIG, ela já tem uma lista específica dos produtos que ela espera como pretendidos, né? Existe a categoria outros, que aí vocês podem colocar todos os outros pretendidos. Eu trouxe aqui nesse slide, depois eu posso até passar para vocês, alguns que eu acho que são muito importantes, que precisa necessariamente estar no projeto de vocês, tá? Mas isso é minha concepção do que eu estou lendo do edital e do que eu vejo na FAPEMIG.
Bom, se o projeto ele está apoiando, então, o desenvolvimento de produtos inovadores, espera-se que ao final desse projeto vocês tenham, no mínimo, produtos, né? Pode ser comercial, industrial, ou produto, ou processos, né? Precisa ter para que faça sentido o que você está propondo no projeto de vocês. Imagina, o projeto, o objetivo, desenvolver um produto inovador lá, e nos produtos pretendidos não tem nenhum produto, né? Ele perde um pouco o nexo, o lastro dele. Então é importante, ou produto, ou processo, aí vai de acordo, né, com o que vocês estão desenvolvendo. Dentro da etapa, se o produto final ele é uma entrega, no meio do processo ele pode ter protótipo também, né? Então, são vários resultados que vocês podem ter. Se você tem parceria com a ICT, patente, né? Pode existir também, concedida, requerida. E aí tem outros assim que são muito comuns, por exemplo, ter um pitch. Como é um produto pretendido deles e não é uma dificuldade para vocês fazerem um pitch e entregarem como resultado da FAPEMIG, coloca lá, né, como um produto pretendido também, um pitch do produto desenvolvido, um pitch para comercialização. Como está na listagem deles, é sinal de que eles dão uma importância para isso também. Então é bom vocês colocarem, né? Dependendo da quantidade de bolsas que vocês estiverem pedindo, né, requerindo, é importante artigos, né, trabalhos em congressos, pelo menos um por bolsista ou um por ano, né, por bolsista. Isso é importante também, porque eles veem valor para essas publicações, né? Se vocês estiverem fazendo em parceria com a ICT, né, quem tiver na categoria da Triple Helix, é importante colocar os artigos, apresentações, né? Cultivar, aí vai de acordo com cada um. Mas assim, gente, a minha dica é que necessariamente para todos que vocês forem submeter, tem que ter ou processo, ou produto, ou software. Aí vai de acordo com, né, o projeto de vocês, o que vocês estão desenvolvendo. O mínimo, tá? Ao final tem que ter isso. Os produtos pretendidos, aqui são, eu só coloquei alguns, tá? Mas é uma lista bem grande. E os produtos pretendidos, eles vão estar alinhados depois com as metas e as etapas que eu vou passar para vocês, tá? Então, vocês dão uma olhada lá na lista e é bom vocês já pensarem no que vocês querem entregar. Existe a categoria também outros, né? Que aí vocês podem escrever também, que às vezes não está na listagem, tem algum outro produto pretendido que vocês vão listar. E aí, depois disso, vocês vão definir as metas. Então, olha só, vocês definiram o objetivo geral, o objetivo específico, o que você vai entregar, né? E aí depois vocês têm que definir as metas do projeto de vocês. A minha sugestão é que para cada meta que vocês definirem, né, vocês definam produtos pretendidos pelo menos para a meta. Porque cada meta, depois eu vou passar no próximo slide, ela tem também os objetivos, as etapas. Então, cada meta pode ter várias etapas para você atingir uma determinada meta. Aí é importante, gente, vocês pensarem, até assim, vendo no futuro a prestação de contas depois, né? Você tem que prestar conta das metas que vocês definiram. Quando vocês forem preenchendo o Everest, a meta é tipo assim, uma linha, 2 linhas, é um texto que vocês escrevem, né? E a FAPEMIG, ela só cobra aquilo que vocês definirem como meta, né? Então, não vai pôr uma coisa impossível também, porque aí depois vocês têm que prestar conta disso. Se fizer, você presta conta, se não fizer, precisa prestar conta do que não fez, por que não fez e quando vai fazer. Então, isso precisa ser bem realista, né? Vocês prestam contas em relação à meta do que vocês vão fazer. A minha sugestão é que para cada meta tenha pelo menos um produto pretendido, tá? Para que vocês consigam prestar conta depois de maneira mais objetiva. E aí, olha só, para cada meta que vocês definirem, vocês podem ter várias etapas.
né? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma meta, né? Fazer visitas técnicas no. Não, vou pegar uma mais geral aqui. Publicar a publicação de 5 artigos científicos, né? Então, tem as etapas que vocês vão definir lá. Por exemplo, definir o congresso, né? Quem já tiver já pode colocar o congresso, fazer a logística para o evento. Aí nisso vai ter também, né, o peso da atividade e tudo mais, e depois essas etapas elas vão vincular aos dispêndios também, aos gastos que vocês vão ter com isso, né? Então, por exemplo, meta, produções científicas dos resultados do trabalho, né? Aí tem as etapas, elaboração do artigo, submissão, preparação logística para apresentação, e aí vocês vão colocando as etapas. O nível de detalhe das etapas, ela não precisa ser muito no operacional, não, porque as etapas elas vão precisar vincular depois aos gastos financeiros, tá? Por projeto, às vezes a gente define, mas isso é uma coisa nossa, tá? Não é um requisito para vocês. Mas a gente define de 5, 6, 7 etapas por meta, né? Que a gente tem colocado mais ou menos. Porque cada etapa vocês vão ter que listar lá no Everest, e para cada etapa vocês têm que colocar indicador do progresso, que vocês vão ter que escrever o texto, tem que colocar lá o entregável. Então, se eu estou falando que eu vou submeter 5 artigos, o meu entregável vai ser o produto pretendido, né? Que é o artigo em congresso. Quanto tempo para escrever, o peso, vou colocar o responsável. Lembrando que o responsável, ele é uma pessoa da equipe executora, né? E os executores, aí pode ser um membro da equipe ou um bolsista que vocês vão contratar futuramente, tá? O responsável é o coordenador. Não necessariamente, um membro da equipe. O executor pode ser ou um bolsista, tá? Quando vocês forem clicar em responsável, ele já vai abrir a lista de quem você pôs na equipe executora. Quando você clicar em executores, vai aparecer a mesma lista, mais a opção de bolsista. O peso, ele é peso 1 ou 2, só tem essas duas opções. Aí o peso 1 é tipo assim, um peso. Agora eu não lembro se eu vou confundir 1 e 2, mas o peso 1 é tipo muito importante e o outro tipo médio importante. Mas é só 1 ou 2 que você vai pôr. Então não é ideal que você coloque 1 em tudo, apesar de tudo ser importante, né? Você tem que ir pensando aí. Mas é tipo assim, um é o essencial e o outro é o importante, mas não é, tipo assim, o essencial. Uhum. Uhum. Eu colocaria os 5 artigos em uma meta só, e aí as etapas eu posso colocar assim, um artigo em 2025, 2 em 2026, 3 em 2027, por exemplo, entendeu? Em cada etapa. Porque senão você vai criar 5 metas para artigo, só que o seu foco principal do projeto é o protótipo, não é o artigo, entendeu? Parece que você desvia um pouco, aí você vai ter que ter, tipo assim, para compensar que você tem 5 metas para o artigo, que não é importante, mas não é o essencial. Para justificar o desenvolvimento do produto e do protótipo, você ia ter que ter 15 metas. Entendeu?
a gente recebe um cliente, a gente conversa, a gente discute. A minha segunda meta vai ser, ou às vezes, um pouco em paralelo ou sequência. Para mim, Entendi. a gente teria que ter uma sequência. Aham. Isso não é muito confuso. Ah, entendi. Mas aí você está organizando as suas metas pelo tempo. É uma opção também. Porque aí não é uma meta elaboração de artigo. A sua meta é, por exemplo, desenvolvimento do protótipo experimental. Vamos dizer assim. E aí, dentro das etapas do protótipo experimental, você tem uma etapa que é a elaboração de artigo. Aí a elaboração de artigo, ela não é uma meta, ela é uma etapa. Ela é uma etapa que está lá, mas a sua meta é desenvolvimento do protótipo experimental, por exemplo. Entendeu? Aí está coerente com o objetivo maior, que é o desenvolvimento do produto, e uma etapa você está fazendo um artigo. Entendeu? Acho que fica bom assim também. Sua organização pelo tempo. É bom também. Tipo, 6 meses protótipo experimental, 7, 8 meses, sei lá, esse protótipo experimental e validação em campo, por exemplo. Entendeu? E depois mais 6 meses protótipo comercial, teste no mercado, e os últimos meses, comercialização do produto. Aí você está fazendo em relação ao tempo. É uma boa estratégia também, entendeu? Só que a sua meta não é elaboração de artigo, é as fases do desenvolvimento do produto. Fica bom. Então aí vocês descrevem, né, todas as metas e todas as etapas. E aí depois, na última aba, vocês vão ter o dispêndio, que é quando você vai casar as coisas, tá? Quando você vai casar o que você vai gastar com as etapas daquilo que você descreveu aqui. Então, por isso que é muito complicado, tá, gente? Essa coisa. Vocês têm que saber dosar as metas e as etapas. Se vocês colocarem 1000 etapas, vocês vão ter 1000 etapas vinculadas para vincular o dispêndio, entendeu? Ao gasto. Então, por exemplo, você vai contratar um bolsista que vai fazer tudo. Aí você vai ter que pegar todas as etapas que vocês colocarem, todas as metas, e vincular aqui em etapas vinculadas, entendeu? Então, é por isso que é importante vocês tentarem esse equilíbrio aí, de que bolsista vai fazer o quê, de que etapas cada um vai ser responsável, né? Como que vai funcionar aí para cada um. Mas isso é muito importante, tá? Saber dosar aí o que cada os dispêndios em relação às etapas que vocês definirem lá sobre metas e etapas. E aí vocês vão ter que selecionar cada etapa ao gasto que vocês vão ter que fazer, tá? Origem do recurso, se vai ser da concedente, da FAPEMIG, contrapartida econômica ou contrapartida financeira. Aí vocês vão definir quantidade, valor, descrição. No dispêndio, eu não coloquei naquele formulário do Word que eu passei para vocês. Aí vocês têm que entrar lá no Everest da FAPEMIG e ver aqui na listagem dos dispêndios, tá? Por que é importante vocês entrarem no Everest para pegar? Por exemplo, se vocês selecionam a bolsa, o valor ele já vem aqui engessado, tá? Então, é esse valor aí, até melhor que aí daqui vocês jogam lá no Word ou no Excel para vocês saberem. Então, olha só, gente, aqui ó, vai ter essa linha aqui das etapas vinculadas. Quando vocês forem vincular, vocês vão clicar nesse item aqui e vai aparecer uma lista de todas as etapas. Se tiver 1000, são 1000 linhas. Se tiver 100, 100 linhas, né? E aí vocês vão ir marcando cada etapa vinculada ao dispêndio, né? E a origem do recurso aqui, que vai ser concedente e tudo mais, a quantidade de bolsas e o número de meses, tá? Então, esse esforço aí vocês vão ter que fazer entrando no Everest e ver quais dispêndios que tem. Aí, por exemplo, tem alguns dispêndios que a origem do recurso é só contrapartida financeira, por exemplo. Aí vocês vão clicar aqui, ou contrapartida econômica. Aí vocês vão clicar aqui no item, ele vai aparecer só a opção, por exemplo, contrapartida econômica, né? Que é um item que a FAPEMIG não paga, só que ela aceita como contrapartida. Né? Acho que tem, por exemplo, remuneração de pessoal. Não é bolsa, né?
mas pode ser uma contrapartida econômica. Aí vai aparecer a origem do recurso, a opção só contrapartida econômica. Aí você seleciona e colocam lá. Então, gente, o que eu queria passar para vocês? Que tudo ele é casado, tá? Quando vocês vão fazer o projeto. Objetivo geral, objetivo específico, eu sugiro que vocês façam de acordo com o edital. As metas, vocês definam de acordo com os objetivos específicos. Lembrando que na meta e no produto pretendido é sempre bom vocês deixarem muito claro. Vocês vão chegar a um produto final e comercial ao final do projeto, né? Isso que a FAPEMIG ela espera. E aí tudo isso precisa estar casado: produto pretendido, etapa e dispêndio, tá? Por isso que é bom vocês às vezes fazerem essa organização naquele documento no Word, ou quem não é do Word no papel, né? Antes de jogar aqui no Everest, tá? Gente, o Everest, para você achar um erro, é muito difícil. A gente fez a submissão dos 30 projetos, quem participou aí de cientista empreendedor, um errinho que tinha, era mais fácil às vezes você começar a proposta toda de novo do que você corrigir um erro, tá? Dependendo do tamanho, da proporção do projeto de vocês. Então, melhor, a minha sugestão assim para todo mundo, faz no Word, confere e depois joga no Everest. Outra sugestão, não deixa para jogar no Everest no último dia da submissão. Então, um tempo antes, termina no Word e já vai fazer antes, porque o Everest trava. Ele tem problema assim, de quando tem muita gente acessando, ele trava, ele zera, ele volta, você salvou, ele não salvou, ele tem vários desses probleminhas aí. Então, deixar para o último dia também é fria, tá? Sim. Aí tem o valor da FAPEMIG, vamos falar, custando 1 milhão, a FAPEMIG vai colocar 1 milhão, aí a empresa tem uma contrapartida, eu acho que é 100 e tem que alocar receber mais 5%. Então o projeto total vai ser 1 milhão e 150. Certo. Aí aparece lá, ele tem, é porque eu não pus a tabela inteira, mas aí ele tem uma tabela resumo, que tem, tipo assim, 1 milhão concedente, 100 mil contrapartida econômica e tantos mil contrapartida financeira. Ele aparece a tabela resumo de acordo com o que você colocar ali, ó, em origem do recurso. A origem do recurso é concedente, FAPEMIG, contrapartida econômica e contrapartida financeira. São essas 3 opções que tem lá. Tá. E essa contrapartida se alocar nesse é uma contrapartida financeira. Que aí a empresa que está fazendo esse projeto, esse recurso vai ser gasto com o ICT. Sim, sim. Aí você vai colocar ali em origem do recurso, contrapartida financeira. E aí isso precisa, por isso que é importante, isso vai estar vinculado às etapas que você colocar lá. Então, como é que vincula esse para conferir se está batendo? Eles não vão conferir isso, né? Mas aí, quando eles lerem o projeto, você tem que vincular eles às etapas que tenha a ver com a meta que tem a ver com a ICT, entendeu? Isso fica meio que assim, pela linha de raciocínio, isso tem que estar casado. Entendeu? A contrapartida, ela é para o desenvolvimento do negócio ou para a ICT, né? Mas é para a ICT desenvolver, com o objetivo de desenvolver o produto. Não é que é seu ou é de outra pessoa, mas é para o desenvolvimento do produto. Mas a financeira, vocês têm que desembolsar. Né? Tem que pagar. A bolsa, o professor que está participando, o coordenador vai entrar com recurso atendido, tá? O coordenador vai entrar com recurso atendido, descontando o recurso atendido, não é mais. Não,
Aí tem mais dúvidas também, porque você tem a planilha. Se tiver outra pessoa daqui que vão receber bolsa, eles podem ser contrapartida financeira. Pode ser algo que você está levando como contrapartida financeira. Aí você pode colocar isso. Aí você tem que ter equipamento, de material, desse tipo, quando vão calcular uma meta do que você colocar para esse. No caso de TT, também é importante entender que vai ter que ter uma fundação. Não tem uma dúvida de terceiros, porque vai ser valor menor. Sim, sim. Quem for dar TT, dentro do projeto, não está prevendo que a estrutura operacional vai sair do estrutura da primeira. Vai sair como contrapartida financeira da empresa. Então, mesmo naquela primeira linha, a linha A, não é exigida, vai ter que ter esse arranjo para formação de apoio, porque essa formação de apoio é muito operacional. Não tem que pegar pela empresa. É estudar ou acho que está certo também. Uma ou outra. Mas aí depois a gente está no processo. Sim. Do coordenador. Só que ele conversar com ele para saber qual que é o melhorar a formação para saber como vai fazer o operacional. Se o projeto for aprovado, aí vocês têm que mandar um ofício desse vínculo, né? Da fundação, quem vai ser a fundação de apoio com o projeto. Mas eu li no edital, esse documento vocês podem mandar depois se o projeto for aprovado. Mas essa porcentagem é bom alinhar antes, né? Para vocês não serem pegos de surpresa. Depois. Então, além de 5% para ITC, sei lá, 10% de operacional, ainda tem esse custo com A fundação. E a categoria de conta né? Vai estar dentro desse 5 de vocês. O que vocês gastarem com a fundação. Vai estar vocês vão alocar para a fundação e se não alcançar os 1%, vão experimentar. Vamos dizer que o custo vai estar para 4%, aí você tem que colocar mais 5%. É maior por isso. Por isso que é importante olhar a continuação. Pode ser que a fundação vai falar que pode pegar, não sei o que mais. E aí você vai ganhar quando ele falou que não é obrigatório a transição operacional para a casa do ano. O Jacques, tem uma dúvida em relação à se é um custo da agricultura, em relação à agricultura do país. Você falou Eu acho que não entra, porque aí é o problema da Funarb pagando a Funarb, entendeu? Quem usar a Funarb, aí fica tipo assim, a Funarb dando contra, aí não funciona. Por exemplo, vou usar o meu vou usar o computador, vou usar o impressor, vou usar o meu financeiro, vou usar o meu administrativo. Isso pode ser misturado. Isso é uma parte econômica. Não só que, por exemplo, você tem um contador que é da empresa, né? Você não vai falar que 100% do que você paga para o conta tem que fazer uma taxa de, entendeu? Tipo assim, 5% ou 10% vai ser contrapartida. Então, de pessoas, né, que trabalham, né? O salário da pessoa é X, mas ela não vai dedicar todo o trabalho dela com o projeto. Então, você pode pôr que o salário é X, por exemplo, 1 hora semanal vai ser para o projeto. Aí depende da função, aí vocês faz a proporção, né, e põe como contrapartida. Tá, mas aí eu vou informar o valor. Esse detalhe, como chegou nos cálculos, também colocar. Não entra aqui, mas é importante entrar no plano de trabalho. Vocês têm que entregar mais um documento, que é o plano de trabalho. Essa memória de cálculo é importante, no plano de trabalho. Plano de trabalho, gente, é o outro documento que vocês têm que anexar. Aí todo plano de trabalho tem que ter o quê? Objetivo, o quê, quem, como, quanto, né? Então, o quê? Objetivo, geral específico, metas. Quem? Equipe, né?
como as etapas que vocês definirem lá e quanto, né, os recursos financeiros. Aí vocês colocam tudo que vocês estão pedindo e aí vocês colocam também a memória de cálculo da contrapartida econômica. É importante colocar, tá? Eu acho que não, né? Porque vai usar o da ICT, o da universidade. Pode ser dividido assim. Porque seria a universidade dando contrapartida, não faz Mas sentido. ele tem um valor que podia dividir na contrapartida também. Ah, tá. Se tiver esse aqui participando, pode ser um pouco de contrapartida, é importante entender que não é uma prestação de serviço da universidade, né? Uhum. Ela está participando dentro do desenvolvimento do projeto, uma etapa do E aí é uma coisa importante, assim, quando a gente fala em contrapartida econômica, essa parte de recursos humanos, é que nem eu falei assim, você vai usar 1% do salário da pessoa. 1% que eu digo, 5%, dependendo da hora, tá, gente? Por exemplo, a pessoa é 40 horas, ela vai usar 5 horas semanais para se dedicar ao projeto, né? Aí vocês vão fazer a proporção do salário mensal. Mas aí vocês lembram que são 36 meses de projeto? 3 anos? 3 anos, né? Pode. Mas aí vocês multiplicam pela quantidade de meses do projeto, né? Que aí, geralmente, com recursos humanos, vocês conseguem pagar a contrapartida facilmente. Mais algum ponto, gente? Alguma dúvida? Não pode, é isso que a gente estava até falando aqui, porque se a sua fundação de apoio é a FUNARB, aí não é contrapartida, entendeu? Porque é a FUNARB. Tem que ser outro recurso. Por exemplo, se eu estiver na FAPEMIG, por exemplo, você tem um projeto que é da FAPEMIG, você quer falar que é contra... Não é, porque aí é FAPEMIG, né? FUNARB com FUNARB, não é contrapartida. Mais algum ponto, gente? Alguma dúvida, alguma experiência, né? Que às vezes vocês tiveram, querem compartilhar? Apareceu muita coisa. A gente lembrando o cadastro prévio é necessário, senão vai aparecer lá, né? Aham. Ou está fazendo o cadastro, vai nativo, ou está fazendo a atualização, então precisa de conferir, né? Cadastro tem que estar. Cada pessoa tem bem freio previamente. Lembrando que o cadastro do emprego demora 2 dias na academia. Porque ali, ó, em dados da instituições, vocês vão ter que colocar a empresa. Aí vocês vão clicar lá, tem uma lista. Se a sua empresa não é cadastrada na FAPEMIG, o nome da empresa não está na lista. E aí você não consegue submeter, tá? Não consegue nem começar a submeter. Aí eu trouxe aqui, gente, só algumas coisas dos critérios de avaliação, né? Que é importante a gente sempre ter esse olhar aí no que eles estão pontuando e que peso que eles estão dando nas coisas, até para a gente escrever a proposta de maneira assertiva e inteligente, né? Para a gente acertar mais, porque quem for avaliar, gente, vai usar esses critérios aí para pontuar, né? Então, olha só. Tá vendo? Ó, o primeiro item, relevância, e tá lá, o critério. A análise da relevância está baseada em parâmetros como a consistência entre os objetivos da proposta, a originalidade da metodologia e o caráter inovador.
Então, isso está muito vinculado ao quê? Aos objetivos do projeto, a como vocês